Boa noite, senhores. Vamos Boa começando aí o episódio noite. 25 do nosso podcast. Uau. Estamos aqui novamente, eu, PH, a Cauã e Fábio, para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo nessa off-season aqui. Vamos discutir alguns temas aqui sobre os quarterbacks e head coach, sobre as renovações de contrato, né? E algum escândalo novo que a Cauã tenha descoberto essa semana dos jogadores. Certo? Tudo certo com vocês? Tudo bom? Como foram as últimas semanas aí? Novidades? Por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Voltamos, né? Depois de 2 semanas aí parados, né? Um hiato que o pessoal tava reformando casa, tava construindo parede nova, aí escambau de madeira, né? Aí estamos de Fazendo a volta. esposa feliz. É isso aí. Vamos lá, né? Segue o bonde. Vamos para esse marcante episódio 25, nessa possante off-season que, né? As pautas também não estão nos ajudando, né? Nenhum escândalo, nenhum quebra-pau, nem. Apesar de eu esqueci de mandar, mas vocês viram o vídeo do Tyreek Hill sendo trollado pelo amigo dele, falando, você foi trocado. Não. Nossa, a alegria dele, se eu fosse torcedor dessa franquia aqui, eu estaria realmente muito puto. A alegria que ele ficou ao amigo falando, você foi trocado, assim, ele quase pula em cima da mesa, assim, tanta alegria. Talvez o torcedor entendesse a alegria, né? Porque, né, é meio frustrante estar lá. Ele saiu de uma franquia vencedora para uma franquia que não vai para lugar nenhum. Ele tá sendo bem pago para jogar em lugar nenhum, né? Tudo bem, mas sabe o que acontece? Isso acontece muito com o atleta de forma geral. E acontece também com a gente no mundo profissional. Às vezes, a gente aceita uma proposta que é salarial boa, pensa só no dinheiro e acaba deixando um ambiente que é bom, uma equipe que era legal, entendeu? Por conta da grana. E aí passa um ano, até menos, você se toca que, tipo, puta, o ambiente é uma merda, ou então que aquele trabalho não vai te levar a lugar nenhum. E aí você trocou um ambiente bom, um lugar que você podia crescer por um salário maior. Isso já aconteceu comigo. Me arrependo até hoje. Então, Tive algumas discussões sobre isso com colegas de trabalho esta semana. Exatamente essa semana tivemos discussões a respeito desse mesmo assunto, de você receber uma proposta salarial melhor, você sair e chegar lá e pensar, putz, que merda eu fiz na minha vida. Depois, nos esportes é um pouco mais difícil você pedir para voltar, mas você vê muita gente depois pedindo arrego, querendo voltar. eu acho que aqui no Brasil, em relação a jogar, por exemplo, futebol, é um pouco mais difícil porque os caras normalmente vêm do nada, então realmente eles precisam da grana desde o começo da vida. E aí qualquer troco que eles tirarem a mais, eles vão aceitar. Mas no futebol americano, muitas vezes os caras já têm dinheiro de patrocínio, já no primeiro contrato já ganhou uma puta grana, então tipo, ele tá sendo só ganancioso. E aí ele chega lá, ganha uma puta grana, mas vê que, meu, ele podia ser campeão 6 vezes do Super Bowl e não vai ganhar nunca mais. Nesse ponto, sim, mas assim, no futebol aqui ainda, no futebol, no soccer, né, no nosso futebol, você ainda vê jogador que tem amor, ou tem, sei lá, paixão de criança, alguma coisa assim. Então, você ainda vê jogador aceitando receber menos para ir para o time de infância, o time de amor. Aí você vê essas maluquices de Neymar voltando, Daniel Alves voltando, jogadores, Paulinho voltando, jogadores vindo para cá depois de ganhar o dinheiro, mas depois de fazer uma carreira, acaba voltando. O futebol americano não tem amor, não tem paixão. Eles têm amor ao dinheiro. Então, eu sou apaixonado pela franquia tal, mas a franquia rival vai lá e contrata, o seu valor é bom, se o seu salário é melhor, eu vou. Eles não estão nem aí, eles vão, eles Mas, mudam, eles jogam. Se você não vê jogador, não, eu vou jogar nessa franquia para ganhar menos em relação a outra franquia. Não, quem paga mais vai, e isso é padrão de todos os esportes americanos, não é só na NFL, você vê na NBA a mesma coisa. O jogador indo de uma franquia para outra,
e assim, eu tô aqui, eu fui draftado por essa franquia, todo mundo tem amor por mim, mas eles não estão oferecendo para mim um contrato Supermax, o rival tá oferecendo um contrato Supermax, beijinho, beijinho, tchau, tchau, tô indo embora, e vão mesmo, eles não piscam por um valor maior. É raro você ver alguém aceitando um contrato menor porque gosta da franquia, ou porque gosta do lugar, ou porque, não, eu vou ter mais chance ali. Não, é dinheiro. Aonde paga mais, se Eu vai. entendo que é raro, é mais raro, mas acontece sim. Acho que acontece Mas é sim. muito É que raro. Eu acho que eu acho que tem menos times também, acaba tendo menos amor por conta disso, né? Tipo assim, tá menos eu acho que, na verdade, para mim, a diferença do nosso soccer aqui para os esportes americanos em si se chama categoria de base. também, tem isso também. Aqui o moleque ele é formado naquele clube. Não que ele vá amar aquele clube, mas às vezes ele tem uma gratidão, tem um sentimento maior por aquilo, porque aquele clube deu a ele a chance de jogar, de se desenvolver, de dar até uma estrutura melhor para a família dele ali e tudo mais, até que ele assine um contrato profissional e afins. Né? A gente está tendo agora ali a despedida do Estevão lá no Palmeiras, pensa, um moleque de 18 anos que agora está indo embora, mas que começou lá no Cruzeiro, se não me engano, depois foi levado para o Palmeiras, revelado pelo Palmeiras, o Palmeiras dando a chance do primeiro contrato profissional, o Neymar com o Santos, entre outros afins dentro do futebol mundial. Acho que os Estados Unidos não tem isso, acho que hoje o cara em si ele tem um sentimento às vezes maior, muito mais pela universidade ao qual ele jogou, porque deu a Deu uma chance dele oportunidade, né? transicionar para ele ir para o esporte profissional, do que propriamente pela franquia. A franquia realmente eu concordo. Acho que ali é uma. Eu acho que existem exemplos de caras que sim conseguem se identificar com a franquia e levar aquela franquia com ele, carregar e às vezes aceitar por menos, ou ficar e tudo mais, apesar de a gente ter cada vez menos isso. Mas eu acho que a questão do esporte americano é que não tem essa coisa. Assim, o cara chega na franquia, ele não tem nem opção de escolher, eu quero jogar em tal franquia. Não, ele é draftado e, cara, vai, abraça essa chance, fica ali falando da NFL em si, abraça a chance de 4, 5 anos, fique ali, e depois você vê se vai renovar o contrato, se você vai ir para o mercado, aceitar ganhar mais. Acho que no caso ali do próprio Tyreek Hill, os Chiefs não tinham como pagar ele, não tinha como fazer, e isso não adianta, é o ego do cara, são essas estrelas, né? Acho que a gente fala das divas, né? O Tyreek Hill é uma diva, ele sempre foi uma diva e ele queria esse hype, essa coisa da marca de ser o wide receiver mais bem pago e eu quero ganhar dinheiro e eu quero essa pecha de ser o cara mais bem pago da minha posição, né? Que é o que a gente fala aqui em vários exemplos sobre vários jogadores. O próximo a renovar o contrato, ele sempre quer ser o mais bem pago. São poucos que vão falar assim, não, eu te dou um desconto aqui, ou não, eu assino por menos, mas não. A grande maioria, ele quer a marca, né? Ele quer a chancela de ser o mais bem pago da posição por um curto período de tempo. Às vezes dura 2 dias. De repente já tem uma outra renovação em cima e o cara já não é mais o mais bem pago. Mas ele quer essa chancela de, eu sou o mais bem pago na minha posição. E o Tyreek Hill queria essa chancela, e os Dolphins na época estavam dispostos a gastar o capital de draft para isso e dar esse contrato para ele. Eu acho que o projeto não era um projeto ruim, mas infelizmente os Dolphins também não souberam executar esse projeto da melhor maneira. Então aí eu entendo que acaba gerando essa frustração. A mesma coisa que eu falo do Davante Adams. Assim, o Davante Adams, ele tinha a mesma proposta na mesa, até maior dos Packers na época, e ele optou por pedir para ser trocado porque ele queria jogar com o amigo dele lá em Las Vegas, o Derek Carr e afins, e foi feito, e foi para lá ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro, jogou com o amigo dele, mas chegou um momento que ele olhou e falou, cara, eu não vou para lugar nenhum aqui, velho, tipo, eu vou ser mais bem pago, eu vou ser bem falado na liga, mas, cara, o que eu busco nesse momento de ser campeão, de ganhar um título e afins, eu, infelizmente, não vou conseguir. Até agora ele não conseguiu ir para algum lugar. Talvez agora nos Rams ele tenha um pouco mais de chance, mas assim, esses caras vão em busca disso, assim, eu quero o dinheiro, eu vou buscar o dinheiro. A gente tem falado muito isso aqui nos nossos episódios, sobre como esses caras querem o dinheiro, como eles buscam o dinheiro acima da glória, e acho que essas gerações, a geração que a gente fala, né, a gente sempre cita aqui o Brady e afins,
o cara que aceitava receber menos para ter uma equipe melhor, para que ele pudesse ir em busca do título, eu acho que essa fome ela tá cada vez menor nesses caras. A Isso não fome dos existe caras mais. hoje ela é o dinheiro. Tipo assim, cara, eu vou assinar o contrato porque eu quero resolver minha vida, resolver a vida da minha família, e tá tudo bem, direito dele, não tem problema nenhum. Mas não adianta. A glória, que talvez seja aquilo que você persegue no esporte, você ser um atleta de alto rendimento, de você ter a glória, de você ser reconhecido por isso, de você ter seu nome marcado na história daquela modalidade, daquela categoria, para mim, essa geração de atletas, principalmente da NFL, que é esse esporte que a gente tanto gosta, para mim hoje ela é cada vez menor nesses caras, assim, essa fome, esse desejo de eu quero ficar na história, é menor. É, É, muito isso mesmo. A geração também tem. É uma coisa geracional, né? A gente vê isso no é, futebol também acontecendo bastante. é cada vez menos pelo amor e também pela glória. Aqui eu tenho mais chance, só que eu vou ganhar menos. Não, então eu não quero, eu quero ganhar mais. Não importa se eu vá parar nos Titans e vou amargar o ostracismo da minha vida. Se eu for bem pago, cara, eu vou para Memphis, eu vou para Chattanooga, eu vou para qualquer lugar. Foda-se, eles querem grana. É isso, cara. Os caras querem grana. E aí você vê jogadores que você fala, nossa, esse cara tinha talento para ser e tá lá recebendo bola do quarterback X na cidade Y, sabendo que a maior glória que ele vai ter é se ele conseguir ir para pós-temporada. Então, é isso, cara. É isso. Até Mas entendi. tem exceções, que é o que você falou. Às vezes você vê por exemplo, o Godwin aceitou receber menos para renovar com o Tampa Bay. Ele tinha propostas melhores na mesa, mas ele, não, eu gosto daqui, este é o meu lugar, eu gosto dessa franquia, eu quero ficar aqui. Ótimo. Ele vislumbrou um lugar que ele gostava, uma chance maior de ganhar alguma coisa, permanecendo ok. Então, assim, mas são exceções, é raro. É muito difícil você ver isso. Quando você vê, você até assusta. Vocês acham que isso também, esse perfil dos jogadores também começou a mudar muito por conta das franquias que também começaram a se desfazer dos jogadores em alguns momentos, jogadores que poderiam ter ficado. Um exemplo aqui, o Peyton Manning lá nos Colts, que estava machucado e foi descartado. O Tom Brady entrou por conta de uma lesão do Bledsoe. A gente tem vários casos assim de jogadores que se lesionam ali, vão ficar um tempo parado, e aí a franquia segue, ela precisa seguir adiante, segue adiante, mas ela acaba largando um talento geracional aí, um cara que é tipo apaixonado às vezes pelo time e que poderia se aposentar até lá. Será que talvez esse desapego das franquias em alguns momentos pode ter feito mudar esse pensamento de vou ficar, vou abrir mão talvez de melhor salário em outro lugar para ficar onde eu gosto, onde eu sou bem recebido, onde eu estou acostumado, onde, sei lá, já comecei uma carreira, já comecei uma história? Cara, eu acho que tem um pouco disso, mas também é aquela história do, cara, farinha pouca, meu pirão primeiro. É cada um querendo cuidar do seu, entende? É aquilo que eu falo que algumas vezes, tipo, eu não posso fazer conta com o emprego alheio. Cara, general manager, ele não vai esperar que o fulano, putz, o fulano era promissor, mas ele se machucou e, cara, ele vem de 2 temporadas lesionado, ele não consegue jogar, mas ele tem uma identificação. Cara, eu não vou esperar, eu não posso esperar, eu não vou ficar botando meu emprego na reta porque o jogador tal, ele não está me entregando nesse momento. Então entra até naquela história que a gente falou no passado sobre a questão de quarterback, sobre tempo de quarterback, sobre o tempo para ele se desenvolver. Será que não está sendo moído muito cedo? Será? Cara, não adianta. A NFL hoje ela é um rolo compressor. Um rolo compressor em tudo. Assim, da mesma maneira que ela é um rolo compressor hoje em transmissões, em audiência, em muito dinheiro, a liga mais valiosa, ela também é esse rolo compressor de pessoas. Ela vai moendo e ela está um pouco se lixando pro lado humano da coisa. Por mais que ela tenha campanhas sociais, por mais que, cara, ela olha para o jogador como um ativo.
A partir do momento que esse cara não está entregando, não está conseguindo desempenhar aquilo que ele acredita que ele deve desempenhar, infelizmente a franquia vai seguir em frente sem esse cara. Senão, não tinha aí os cortes designados, não tinha a chance, entendeu? Cara, não adianta. Você vai moendo pessoas. Até meio triste falar isso, sim, mas você vai moendo pessoas em busca do sucesso, cara. Tipo, quantas franquias aí a gente falou muito do Cleveland Browns nos últimos episódios, mas, cara, quantos quarterbacks passaram pelo Cleveland Browns? Os quarterbacks do Cleveland Browns moeu em busca do seu franchise quarterback, em busca do seu sucesso, em busca. Entendeu? E infelizmente, a liga vai continuar assim, porque não adianta, o general manager ele não vai parar para ficar esperando, eu vou te dar 3 anos. Não, cara, eu não tenho 3 anos, porque infelizmente o cara acima de mim, o dono acima de mim, ele não vai me dar 3 anos, ele vai me dar uma temporada. Entendeu? Porque eu já tive 2 lá, essa já é minha 3ª temporada, eu não posso te dar 3. Você tem essa, cara, e assim vai. Então, eu acho que isso também faz com que, de novo, eu sei que vocês não acompanham muito, mas hoje esses acordos de imagem do college, em que esses garotos estão cada vez mais jogando por dinheiro, realmente não existe mais, até como eu falei assim, o amor à universidade. Eu acho que isso também é uma coisa que vai começar a acabar cada vez mais com esses garotos podendo entrar no portal de transferência e escolher irem para universidades que vão pagar mais para eles. Bom, né? Então, assim, eu acho que as próximas gerações só vão ser piores, entendeu? Vão ser caras. São proibidos de receber salário. Eles não podem receber. Né? Mas eles não podem receber da universidade, mas o que foi feito foi. Então, sei lá, eu sou estudante de Michigan e eu fiz muito dinheiro. Então, hoje eu tenho um fundo destinado a pagar direitos de imagem, como se fosse um contrato de imagem, né, os NILs, para jogadores universitários. Eu vou lá e eu cedo esse dinheiro para esses jogadores, eu pago os jogadores para que eles joguem pela minha universidade, para a universidade para o cara vem para cá, para a universidade que eu fiz, e eu te dou uma grana. Exato, entendeu? Tipo assim, que é o que está acontecendo hoje no college. O portal de transferência está uma loucura. Tipo, fiquei um ano aqui, não tenho chance para jogar, não tem, e é um direito do garoto, mas assim, então grandes programas, você pega hoje, Texas vai ter um gasto anual de quase 30, 40 milhões de dólares com esses garotos. Meio absurdo, entendeu? Tipo, esses moleques estão chegando na NFL já milionário. O menino que era o quarterback top 1 da classe de recrutamento desse ano, o Bryce Underwood, que foi para Michigan, o moleque ia ganhar 12 milhões, ele fechou um acordo com o Michigan de 12 milhões. Cara, entendeu? O Purdy, que acabou de renovar o contrato com os 49ers, não ganhou isso em 4 anos de liga, entende? Então, assim, os caras estão vindo ganhando muito dinheiro e tendo esse apreço cada vez menor pelo jogo. Hoje é o dinheiro que manda, e tudo bem, é um direito deles, assim, mas a gente vai ver cada vez mais isso, assim, o dinheiro falando cada vez mais alto, e, entendeu? Porque, de novo, aqui a gente tem essa relação com o nosso futebol, porque tem a categoria de base, tem ali o terrão, tipo, você que é corintiano, tipo assim, os meninos do terrão, tipo, entendeu? A base, você vai achar um jogo de base, o moleque tem essa leve identidade, apesar de hoje as categorias de base também poderem contratar, e contrato traz um aqui, traz outro ali e tudo mais, mas assim, a gente ainda tem esse envolvimento sentimental um pouco maior do que esses moleques hoje têm dentro do futebol americano, falando propriamente do futebol americano. Hoje é o dinheiro, qual programa vai me pagar mais? Tal, então eu vou para lá. Acabou. Vocês já assistiram uma série da HBO chamada Ballers? Cara, tá no meu. Tá na lista lá. Eu sempre coloco para ver e não começo. Assista, vale muito a pena, apesar do The Rock ser um cara meio mala sem alça. A série é muito boa. Ela fala um pouco dos meandros, dos bastidores do futebol americano, um pouco além das 4 linhas que a gente não tá acostumado a ver, de uma forma assim mais com um pouco de piada, com um pouco de humor e tudo mais, mas mostra um pouco da vida dos jogadores, das coisas que estão atrás, do quanto muito jogador dirigente, né? É um ex-jogador que vira agente, ele vira agente de jogadores, e aí depois ele vai, cada vez que ele vai
passando por um pepino ou vai vendo algumas barreiras, ele vai mudando, vai se entremeando mais no meio do futebol. E assim, na última ou na penúltima temporada, é uma das coisas que eles falam, que eles comentam, sem dar spoiler, não sei falar da história de forma geral, mas assim, eles falam muito dessa questão da NCAA, que é teoricamente quem regula a parte universitária de todos os esportes, não só do futebol americano, do basquete e tudo mais. E assim, de forma fantasiosa, mas assim, o The Rock ele começa a mexer no vespeiro da NCAA para que jogadores universitários possam ter um ganho, um salário, alguma coisa já dentro do college e não esperar que eles cheguem na NFL para conseguir receber alguma coisa. Então, assim, algumas questões básicas de bastidores dá para pegar muito ali, é muito interessante. E assim, os episódios são curtinhos, 20 e poucos minutos, menos de meia hora cada episódio. Então, assim, dá para maratonar fácil e é bem digestivo, é uma série tranquila de se assistir. Aliás, me lembrou agora isso que o comentou, né, de um cara que estudou na faculdade, às vezes tem grana e faz o patrocínio. Me lembra a história do Michael Oher, né, que, ao que tudo indica, inclusive aconteceu que eles foram acusados na história lá do filme. A família foi atrás dele lá para poder colocar ele na faculdade, né, tipo, fez o patrocínio dele para poder colocar ele na faculdade. Então, realmente, isso é uma coisa que acontece, né? E até falando, movimentando aí, a gente estava falando de contratos, de dinheiro, que vocês, eu vou trocar a pauta aqui, de inverter, né? O que vocês acharam desse salário absurdo que pagaram para o Purdy? Vocês vão falar, mas o mercado está pagando, é o que estão falando, é o que todo mundo paga, ele ia pedir isso. Mas na boa, acho que se chegasse para ele e trocasse, ele falasse assim, meu filho, você vale 40, você não vale 55, velho. Você vale 30, sei lá, mano. Tipo, uma coisa nessa casa mais baixa, 40, vai. Ele ia acabar cedendo, velho. Eu acho que cede. Porque ninguém. Os outros pagam ele. Ele não é um quarterback que você olha e fala assim: esse maluco vai levar a gente para 8 Super Bowls. Aí ele ia olhar para você e falar: tá bom, vou pro mercado. Beleza, aí quem que ia pagar ele? Me fala outro time que ia pagar 55 milhões para ele. Os Jets pagariam. Não paga. Paga. Os Jets iam pagar pro Purdy 55 A gente tá falando... Cara, olha que história linda que é a história do Purdy, cara. Assim, a gente fala muito da história do Brady, a história do Brady é fenomenal. A escolha 199, não dá pra nem que comparar, virou... Tá? Não, eu tô falando de história, de narrativa, não tô comparando... a escolha 199, que virou... Há quanto tempo se fala assim, mas e se achar um quarterback... Cara, o Brady é o Brady e acabou. Você não vai pegar um quarterback na 199 de novo. Pode ser até que ele vire, mas assim, a grande chance dele não virar é enorme. Ponto. A história do Brady é legal, fascinante, maravilhosa, mas é o Brady. O Purdy é a mesma coisa. Olha que história fantástica. O cara foi uma escolha a última escolha do draft, ou seja, entendeu? Os Niners iam escolher outro jogador. Aí o treinador de quarterbacks falou: pô, esse cara tá na board ainda, tá? Então vamos puxar ele, né? O Purdy não foi draftado como o titular, como ele não ia ser esse cara. O titular era o Trey Lance. O problema é que o Trey Lance se machucou, não virou o que virou, não virou o que se imaginava, né? Por uma franquia que pagou 3 escolhas de primeira rodada por ele. O reserva dele era o Garoppolo, que também tinha tendência a se lesionar e se machuca. E esse cara assume titularidade, roda o sistema, consegue evoluir. Acho que existe uma evolução do Brock Purdy da sua primeira temporada. Então, ele é maravilhoso. Não, ele não é um quarterback maravilhoso, ele não é um quarterback que enche os olhos, ele não é um quarterback que eu ia falar assim, nossa, que maravilha é. Agora, numa NFL em que você tem cada vez mais projetos, e esses projetos dando cada vez mais errado, vídeo Anthony Richardson, um cara que eu amava no college, um cara que eu tinha muita expectativa sobre ele, e para mim é um projeto que já deu errado, acho que espero que ele queime minha língua esse ano, mas para mim é um projeto que já deu errado. Então, numa liga em que você tem cada vez mais escolhas de projetos, você tem um cara na última escolha que você não paga nada, ou seja, você pode pagar as suas principais estrelas, porque ele não é a sua principal estrela. E esse cara ainda chega a um Super Bowl, ele te leva ao Super Bowl,
Só que, infelizmente, aí entra naquilo que eu bato, que eu já conversei com vocês, já falei várias vezes, não só para vocês, mas em outros grupos. Hoje a NFL, ela tem um cara que é fora da curva, que ele é espetacular. E para você ganhar do espetacular, você tem que ter coisas que possam te ajudar. O que os Eagles fizeram no último Super Bowl foi, cara, a nossa defesa é espetacular, e os Chiefs falharam naquele ponto que eu vim falando. Não adianta você ser fora da curva espetacular se a sua linha ofensiva não te ajudar. Os Chiefs não conseguiram resolver esse problema durante a temporada. O Purdy é esse cara? Não é esse cara. Agora, é melhor você ter o Brock Purdy como seu quarterback titular ou você ficar apostando nos Justin Fields da vida? Eu sei, pode parecer repetitivo e pode parecer chato. Olha a situação do Pittsburgh Steelers como está. O Pittsburgh Steelers está esperando a decisão de um senhor de mais de 40 anos que se tranca numa caverna sem luz, toma chá de casca de árvore. Eles estão esperando a decisão desse cara voltar ou não voltar para jogar, para saber se eles vão ter um quarterback minimamente funcional ou não. Você acha que o torcedor do Pittsburgh Steelers pode não ser o maior sonho dele, mas você acha que se você falar assim, cara, o Brock Purdy tá indo pro Pittsburgh Steelers, você não acha que esse time já vai falar assim, cara, Brock Purdy, essa defesa, talvez seja um jogador interessante. Então, assim, Mas não 55 milhões mas, você compromete muita coisa. De novo, você pode até achar chato, mas é o que o mercado tá pagando. Eu ainda acho que saiu barato. Eu falei que eu tava esperando que ele saísse na casa dos 58 a 60. Eu tava esperando isso. Acho que o John Lynch ainda conseguiu amarrar um contrato interessante com o Brock Purdy. Acho que, assim, muito dinheiro agora no começo, e se não desempenhar, se não render, a partir de 27, 28, a gente te dá um pé na bunda e tchau, entendeu? Então, assim, eu acho maravilhoso, o Brock Purdy é o quarterback dos meus sonhos, não é. Agora, eu acho que ele é um QB sólido, funcional, que entrega o que o Kyle Shanahan precisa dentro do seu esquema e dentro das peças que tem. Agora, de novo, é ver como o São Francisco 49ers vai conseguir formar o seu elenco tendo que pagar todo mundo. Aí que vai ser o ponto, entendeu? O contrato de calor então, assim, são 4 anos, né? Se você for da segunda diante, 4 anos. Se for da primeira rodada, você tem o quinto ano. Quando que o Locke, ó, tô com o Locke na cabeça. Quando que o... Nossa, me fugiu o quarterback de Denver. Bo Nix. O Bo Nix, eu tava com o Locke na cabeça, desculpa. Quando que o Bo Nix renova? Daqui 2 anos, né? Então, ele tem mais 3 e depois tem o quinto ano. Ele tem que ter 3 de elegibilidade. Se ele pedir 55 milhões, se ele fizer a mesma coisa que ele fez nessa última temporada, ele fizer nas próximas, você paga 55 milhões nele? Pago. Daqui a 4 temporadas? O Jaden Daniels vai pedir 800 milhões, então, né? Se ele não, infelizmente. Não tem o que fazer. É o mercado. Não, eu não... Então, eu cara, acho que... é por isso que... É uma das poucas ligas que tem o poder... as franquias têm o poder de regular esse mercado direito melhor. Entendeu? Elas têm muitos jogadores. Mas o cap tá subindo. Tudo bem. O cap olha subir, o quanto o cap subiu. Assim, mesmo assim. Aí você tem... Olha o fenômeno que tá acontecendo, cara. A Netflix transmitiu os jogos de Natal ano passado e percebeu que foi um puta de um acerto para ela. Você tem a Amazon entendendo cada vez mais que é um puta de um acerto para ela também. Entendeu? Você tem um monte de mercados internacionais os streams, cada vez os mais, mercados internacionais. Cara, olha o dinheiro que está entrando nessa liga. Você acha que esses caras vão olhar e falar assim, peraí, eu tô aqui a uma pancada de perder minha vida, de perder... Olha o que aconteceu com o Ryan Shazier. O cara tá um teco errado, uma pancada errada de nunca mais pisar no campo, de nunca mais andar, de nunca mais fazer qualquer coisa, de nunca mais brincar com o filho dele. Você acha que ele vai sentar e vai olhar para a franquia e falar assim, olha, lindo, eu vou lá, põe meu corpo para você todo dia e agora eu vou aceitar que você... Eu não acho que eu valho 50 milhões, eu acho que eu valho 25, tá? Esquece, irmão. O jogador tem que pedir 200. Ele tem que pedir o que ele achar. A franquia pagar são outros 500. Mas assim, sempre vai ter uma franquia para pagar. Eu acho que o Purdy tem que pedir uma grana, ainda mais porque ele não ganhou
peanuts nesses primeiros anos de contrato dele. Ele que era o cara lá. Então ele tem que pedir mesmo. Ô, PH, eu Mas concordo com 55 você. milhões é muita coisa. Se você pegar o contrato do Mahomes, que é o melhor jogador da liga há não sei quantos anos já, você não pode pegar e falar que o Purdy vale 55. Mas infelizmente foi quando ele renovou. E tem uma coisa assim, qual é o ponto? Você não pode comparar o Purdy com outros quarterbacks, porque outros quarterbacks estão em outras franquias. O que você tem que entender é aonde ele está. O São Francisco, ele acabou de renovar com o Tyrande por uma bala. Acabou de renovar com outros jogadores por uma bala. Você não pode chegar no seu quarterback e falar assim, olha, eu vou te renovar por menos. Então, é uma questão de cultura. Ok, é outro mundo, mas quando tinha a dinastia... Também, tá? Quando tinha a dinastia dos Patriots, o maior salário era do Tom Brady, ele dava desconto para a franquia, e se alguém chegasse, eu quero ganhar mais, beijo, tchau. Quem ganha mais aqui é esse cara. Ninguém vai ganhar mais do que ele. Ninguém vai vir aqui botar o pau na mesa. Desculpa quem está ouvindo, mas ninguém vai vir aqui botar o pau na mesa, dizer que quer ganhar mais. O nosso cara ganha isso. Ele é o cara. A mesma coisa, você chega no Cincinnati Bengals. Você paga uma bala para o Jamar Chase. Você paga uma bala pro esqueci o T. Higgins. Aí você vira pro Joe Burrow e fala assim, cara, a gente vai ter que rediscutir seu contrato, vai ter que diminuir o valor. Mas não esse vai é fazer. O Joe Burrow, se você chegar pro Joe Burrow e falar que ele não vale 55 milhões, eu falo que você é maluco. Porque ele vale. Então, mas não é questão de o que vale e o que não vale. Para mim, o Joe Burrow é um talento geracional. Tá, mas não é a questão do que ele vale. O Purdy não é. É a questão como cada franquia gerencia sua folha de pagamentos. Se você chega lá e você começa a pagar top money para jogador de qualquer outra posição, o teu core... Então, mas Mas tá errado. Inclusive, a pauta que a gente está discutindo aqui exatamente não é. Eu falei quarterbacks, mas não é só quarterbacks, é quarterbacks e. Olha, o Purdy e como as franquias estão se estrangulando para pagar jogador, de forma geral. E São Francisco, em especial, para mim, fez uma cagada renovando com o Kittle e fez uma cagada. Eu falei lá atrás, já, mano, antes da gente começar o podcast, eu já falei que eu achava o Ayuk uma cagada. Pois é, mas a hora que você paga a Ayuk, a hora que você paga o Kittle, esse valor pro Purdy acaba sendo o esperado. Você não tem como pagar menos. Não adianta você reclamar do Purdy se o erro já veio lá de trás. Então, você paga top dinheiro pro Kittle, você paga pro Ayuk, você é obrigado a pagar pro cara, ou ver ele ir embora. Não dá para você chegar, rola um desconto. Por que você não pediu desconto pro Kittle? Por que você não pediu desconto pro Ayuk? Eu não vou dar desconto. É isso, cara. O problema é como as franquias estão gerenciando o cap. É a gestão ruim. É a gestão ruim. Eu concordo com você. No caso, principalmente nesse caso que a gente está discutindo, eu concordo com você. Eles fizeram uma negociação merda para negociar com o Kittle, fizeram uma negociação merda com a Ayuk, fizeram uma negociação merda com outros jogadores, até com o McCaffrey, quando eles trouxeram o cara, acho que foi muito dinheiro, era muita coisa. E agora vão ter que pagar, não podem chegar para o maluco que está segurando a onda para eles e falar que vai pagar pouco. Ok, eu entendo isso. O que eu tô falando, eu tô falando num aspecto geral da coisa. Não dá para você pagar um valor desse para um quarterback que não vai resolver seus problemas, que não vai ser o cara. Porque assim, o Mahomes, a gente falou várias vezes esse ano, nessa última temporada, que ele não tinha um time espetacular, que ele não estava jogando bem, mas dava 2-5 minutos nele e resolvia o jogo. Teve vários jogos nessa temporada que deu a louca nele e fez um passe ali no meio da lua e ganhou a porra do jogo. Okay, ele é esse cara. O Joe Burrow é um cara que apanhou uma temporada inteira e levou o time pro Super Bowl. Então, o Joe Burrow é o cara? Eu acho que é. Para mim também. Eu acho que é. Só que você não pode pagar para ele menos do que você paga para os outros dois. É verdade, não pode mesmo. Você não trata o cara como o cara. É verdade. Aí não adianta. Mas o Joe Burrow, eu não entro nesse meu exemplo. Entra no meu São exemplo. Francisco é um time...
Entra no meu exemplo, se você falar para mim do Bo Nix, o Bo Nix, a não ser que ele melhore, tipo, muito, ele não é um cara que vale 55 milhões, ele é sólido, é um cara que, eu acho que ele fez uma baita temporada, acho que ele tem muito a melhorar, acho que ele pode fazer alguma coisa legal, mas ele não é um cara que merece ganhar 50 milhões de dólares. Calma, ele tá no primeiro ano. São Francisco é um time melhor ou pior que o Purdy? Não entendi. São Francisco é um time melhor ou pior com o Purdy? Eu acho que com ele, dado os últimos anos, é melhor. Dado que tinha lá antes, é melhor. Mas melhor quando você é assim, cara. Eu acho que você pode pagar menos para um quarterback que vai fazer a mesma coisa que ele faz. Você tinha um cone. Aí você coloca um cachorro, o cachorro ele é melhor para proteger a casa do que o cone. Mesmo que ele seja um pincher. Então é assim. Então vamos lá. Então um cara que vocês gostam bastante aqui. O Jared Goff esse ano vai ganhar 53 milhões. Não vale. Não vale. É um absurdo. Detroit é um time melhor ou pior com o Jared Goff? Eu acho que é melhor por conta do 55 sistema e não milhões você consegue trazer outro quarterback que faça mais do que Quem? Eles podiam ter negociado para trazer o Stafford de volta. Aí é velho demais, mas... Não. Mas quem é o cara hoje? Quem é o... Assim, eu também acho. Já falei várias vezes que o Detroit Lions, se o Detroit Lions pudesse se desfazer da troca, pegar o Stafford de volta, eu olharia para o Detroit Lions de uma maneira eu teria bem mais medo do Detroit Lions do que eu tenho sabendo que lá está o Jared Goff. Já falei várias vezes, porque, bom, agora vamos lá. Vamos lá, então supor aqui, cara, Brock Purdy não vai ficar, assim, não acertar o contrato, é o último ano dele. O San Francisco 49ers hoje é um time, não é um time tão jovem, que tem peças muito talentosas, né? O McCaffrey pode ser o melhor running back da liga, se saudável, pode. O 24 dele não foi bom, mas ele não conseguiu jogar. O Kittle pode ser top 3 tight end da liga. O Ayuk, que é um wide receiver sólido, não vai ser maravilhoso, não vai ser um Jamar Chase, um Justin Jefferson da vida, mas vai ser um sólido wide receiver 1. Jawan James, Ricky Pierce, você tem um grupo de recebedores ok ali, uma linha ofensiva boa, uma defesa boa, acho que agora com a chegada do Robert Saleh melhora bastante, mas você tem um dos principais edges da liga ali, com o Nick Bosa. Ou seja, você tem toda uma estrutura que chegou num Super Bowl há 2 anos atrás e tem muito potencial para chegar num Super Bowl de novo, certo? Pela lógica. Quem seria esse cara que você fala hoje, assim, você fala, eu tenho 55 milhões para gastar e eu sei que se eu chegar lá eu vou conseguir esse cara e esse cara vai vir aqui jogar para mim. Quem que seria esse cara? Se eu falar de não precisa ser a longo prazo, pode ser tipo um cara que vai ficar pouco tempo? Pode ser o que você achar melhor. Você fala assim, o cara que você olha e fala assim, eu vou colocar aqui nesse esquema. Dá 2 anos de contrato, 80 milhões. Não precisa nem falar 100 milhões aí, 50 por ano. Ele vem. Ele fica 2 anos lá e eu garanto que ele te leva mais longe. Tá, os Giants e os Raiders tentaram fazer isso. Ele optou por ficar. Mas eu acho que é uma questão. Se você pegar. Você fala tanto de cultura, se você pegar a cultura, né, ali nos Giants, ela não foi a melhor nos últimos anos. Não, tudo bem, mas assim, vamos só falar de dinheiro. Giants e Raiders tinham mais dinheiro e queriam jogar dinheiro nele. O Stafford, no caso, ele olhou, ele falou assim, por que eu vou trocar uma cultura vencedora aqui por uma cultura ali que, tipo, não tenho certeza. Você trocaria o Brock Purdy pelo Kyler Murray? Cara, por 50 milhões, não. Não, é 50 milhões, irmão. É o que você vai pagar. Eu gosto do Kyler Murray, mas não paga 50 milhões. É o que você vai pagar. É o que você vai pagar. É assim, esse dinheiro vai ser pago para um quarterback. O Kyler Murray é melhor que o Purdy. Mas assim, ó, muito mais quarterback para mim do que o Purdy. Se eu fosse escolher tem uma arma na minha cabeça, eu tenho que escolher um para pagar 50 milhões, Kyler Murray na hora, mas nem penso, não precisa nem carregar a arma.
Nem giro Então, tão nesse momento Dessa precisamos vez de um eu não novo tô roster. contigo, PH. Dessa Nesse vez eu não momento- tô contigo, PH. Nem o Desculpa, nem o mas Gustavo não vai concordar dessa comigo vez eu nisso, não tô mas Nesse- contigo. é meu veredito. Nesse acho momento, que nós o Purdy, precisamos de um Kyler novo Murray roster. Aí vítima passou de o Arizona. ponto. O Kyler, pra mim, é uma vítima de Arizona. Ele é um puta quarterback. Cara, por É uma 50 vítima de milhões, Arizona. por 50 milhões eu tentaria arrancar, por exemplo, o Sunshine de Jackson. Não, beleza. Eu tô falando assim, eu tenho que escolher Purdy ou Kyler e eu tenho que pagar 50 milhões para um deles, eu escolho o Kyler. Agora, se eu tenho que pagar uma fortuna, vou ter que pagar quase 60 milhões aí para alguém. Porra, tenta pegar o Sunshine, tenta ir atrás do Então vamos lá. Assim, Mano, vocês acham mesmo que o Trevor Lawrence já jogou tudo isso pra dizer que Não, hoje mas ele pode ele. jogar. Não, mas ele tem mais potencial que o ele Purdy. tem potencial, ele é um cara que E ele vai mostrar esse potencial quando? No Jacksonville fica difícil, vai. Você tem, Não, vou dar um exemplo. Não, vamos lá, gente. Vamos lá. O PH um tempo atrás. Você achou que na última temporada o Padeiro ia fazer a temporada que ele fez? Fala na boa. Cara, não, aí são expectativas completamente diferentes. O que ele jogou. Sam Darnold. Alguém esperava. O Sam Darnold chegou num time que tinha gente e ele fez. Mas peraí, vocês tinham expectativa no Sam Darnold? Nenhuma, mas é o que eu tô falando. Ah, então tá bom. Agora, o Trevor Lawrence, a expectativa sobre ele existe. E, de novo, a gente está falando aqui sobre a posição que muda franquias. Sim, mas numa franquia que só faz cagada, não adianta. Não adianta. Os caras botaram Aaron Rodgers nos Jets. Não adianta. Se Tom Brady fosse para os Jets, não ia adiantar. Tem franquias que não vão para frente. Entre Trevor Lawrence e Brock Purdy, eu ficaria com o Brock Purdy. Você bota um cara bom no Tennessee, você bota um cara bom em Houston, você bota um cara bom nos Jets, não vai. Não vai. Não sei, o Houston Texas tá lá, tem o seu franchise quarterback. Tem o franchise quarterback, mas não vai para lugar nenhum. Mas Houston não é uma franquia que você pode falar que faz merda no nível dos Jets, por exemplo. Não, faz menos, mas também faz. Faz merda, é uma franquia que é bagunçada. Mas não é. Eu acho que hoje Houston é uma franquia bem estruturada. Melhorou muito. Acho que tem tomado. Eu acho que tem tomado algumas decisões. Eu volto a falar, essa off-season para mim não foi a melhor das off-seasons possível para os Texans, mas eu ainda acho que ela é uma franquia estruturada. Acho que não tem nada a ver com o New York Jets. Agora, mas eles já hoje, sim, já foram. Mas eles foram lá draftar. E aí, de novo, alguém tinha expectativa sobre o Houston Texas quando o CJ Stroud chega lá? Eu não tinha, eu falei muito mal dele. Então, por que a gente continua olhando para o Trevor Lawrence e falando assim, o problema do Trevor Lawrence é só o Jacksonville Jaguars? Por que a gente não começa a olhar e falar assim, cara, os Jaguars são um problema, mas será que só os Jaguars são um problema? É verdade, o Sunshine não entregou o que era esperado. A gente falou isso em alguns episódios para trás, a gente falou sobre o Sunshine. O ponto é, ele é um cara que você olha e você fala assim, ele consegue entregar mais. Ainda dá para extrair alguma coisa nele. Você vê. Você tá imaginando. Então, de novo, você tá imaginando que o teto, que ele pode atingir o teto que se imaginava que ele iria atingir. Vou te falar, eu vi vários jogos das finais dele, né? No último ano dele de college. E o semblante dele era outro. Eu acho que ele ainda pode entregar mais do que ele já chegou na NFL, colocaram uma bomba nas costas dele e falaram, corre, velho. Tira esse negócio daqui. Tipo, eles colocaram ele para resolver o problema lá, porque ele era a estrelinha. Ele era o cara que veio num time mal formado, mal dirigido, exatamente. Mal tudo. E ele, não, o ano de estreia do Trevor Lawrence, eu concordo. Ele precisava ter ele é o tipo de jogador que ele precisava ter um head coach tipo muito pica para mexer no mental dele. Ele precisava ter uma equipe ali em volta dele para ajudar. Então aí a gente já tem um problema, irmão. Se não morde quando filhote, não vai morder quando adulto.
Não é assim, cara. Não é assim. É assim, cara. Desculpa, se eu tenho que agora fazer todo um trabalho psicológico e afins para trazer o Trevor Lawrence da época de Clemson, porque ele precisa sentir os sais aromáticos que eu vou Não trazer é. para o meu vestiário, A gente falou, esquece, mano. você mesmo acabou de falar que a NFL é uma máquina de moer pessoas. Você falou em outros episódios, quando a gente estava falando sobre o Richardson, de como a NFL não tem paciência para desenvolver os caras direito. A gente comentou, a gente fez um episódio inteiro sobre isso. Sim, o Jacksonville Jaguars não teve paciência com o Trevor Lawrence. Não desenvolveu ele direito. Desenvolver ele direito. Não, aí é diferente. Ele. É diferente. Então, daí são competências e competências. O Trevor Lawrence em nenhum momento foi colocado no banco, como foi feito com o Anthony Richardson. O Trevor Lawrence não. Assim, vamos lá. O Jacksonville Jaguars é a franquia mais organizada do mundo? Não é. O Jacksonville Jaguars tem N problemas? Tem. Tinha o pior general manager da liga? Tinha. Certo? O Trent Baalke era o pior general manager da liga e eu acho que os Jaguars demoraram demais a mandá-lo embora. Demoraram. Tanto que quase perderam o head coach que queriam porque estavam se enrolando para mandar o Trent Baalke embora. Essa que é a verdade. O Ian Cohen não queria trabalhar lá em Jacksonville porque o Trent Baalke estava lá e ele recusou porque o Trent Baalke ia ser o general manager. Quando o dono entendeu que ele não ia conseguir trazer ninguém para trabalhar com o Trent Baalke, ele optou por mandar o Trent Baalke embora. Agora, o Trevor Lawrence, desde que ele chegou na liga, ele é tratado como a estrela, e eu acho que sim, ele chegou, o jogo dele era diferente já desde a época de Clemson, ele era um talento diferente, ele era um jogador que tinha potencial. Agora, tem parte em erro do Jacksonville Jaguars? Tem, mas também falta o Trevor Lawrence uma postura de quarterback que muda a franquia. Ele não tem. Eu já falei, me incomoda a postura blasé do Trevor Lawrence em campo. Você olha para a sideline com o mundo desabando, o Trevor Lawrence tá ali, com aquele cabelo escorrido, aquela carinha de tipo assim, tá bom, perdemos mais um jogo. Ainda assim, eu acho que ele tem potencial. Você acha que se o Mahomes tivesse entrado como titular na primeira temporada dele no NFL, porque ele ficou no banco do Smith, não foi? Foi. Projetos diferentes. Um ano. Ficou no banco, ficou sendo preparado. E isso foi uma coisa que foi falada muito, inclusive, que ele chegou cru pra cacete. Eu vi uma entrevista do Andy Reid falando que ele era, tipo, ele tinha uns erros de raciocínio, de leitura, que era, tipo, infantil até. Sim, ele só tinha o braço e o atleticismo. Ele foi muito preparado. Imagina só fazer a mesma coisa com o Sunshine. Eu sei que o se não existe. Se minha avó tivesse rodinha, era uma moto, eu sei. Mas se o Sunshine fosse, por exemplo, para os Titans na mão do Mark Vrabel, seria outro jogador. Eu não estou falando assim, por uma franquia pronta para ser campeã, não. Estou falando de cair na mão de alguém que sabe trabalhar. Ele seria outro jogador se ele simplesmente saísse de Jacksonville e fosse para os Titans. O Marcus Mariota, que é uma merda, jogou na mão do Mark Vrabel umas coisas que você olhava e falava, não é possível. Cara, olha... Eu não tô dizendo que ele não ia jogar. O que eu tô falando é que eu acho que se passa esse pano demais ao Trevor Lawrence e se cobra ele de menos. Não, tudo bem, mas eu acho que ele tem potencial. Eu também não. Se eu tivesse uma franquia... Eu acho que ele tem potencial. Agora... Eu investiria nele. Se eu tivesse uma franquia... Tudo bem, precisando tanto que os Jaguars estão investindo. Não estão. Tem franquia que só existe, tem franquia que... Então, gente, os Jaguars deram para ele o contrato, ele renovou o contrato. Os Jaguars ano passado trouxeram o Brian Thomas. Os Jaguars esse ano subiram para a segunda escolha para trazer o Travis Hunter para ele, e ele vem sendo utilizado muito mais ao ataque, porque se entendia que ele precisava de um outro alvo, não só o Brian Thomas, certo? Trouxeram um head coach mais jovem, com uma mentalidade diferente, um cara que fez um excelente trabalho no Tampa Bay Buccaneers no passado, no caso do Liam Cohen, certo? Então, assim, os Jaguars estão trabalhando. Agora, né? Quantos anos ele tá na liga? Tá, mas assim, e o que ele tentou mudar? O que foi diferente do Trevor Lawrence? Mas é que tá, você não pode esperar que todo jogador, todo quarterback seja o Tom Brady de liderança, velho. Mas eu não espero que ele seja o Brady de liderança, cara. Eu espero só que ele consiga ser
minimamente funcional dentro daquilo que se espera dele. Ele ainda não foi esse cara. É o que eu tô falando. Talvez o problema dele, e eu acredito que seja, o problema dele é o que ele sofreu, o que ele passou com a falta de estrutura, a falta de cultura, a falta de apoio todos esses anos. Eu acho que eu tô com o Fábio. Acho que se ele tivesse na mão de um cara que soubesse preparar ele direito, Sunshine ia ser outro cara. E acho que se ele sair de Jacksonville e for agora para outra franquia, se ele ficar aí na mão do Tomlin, entendeu? Ele vira outro cara. Não vira. Vai cair na mão de um treinador ruim hoje. Com um coordenador ofensivo ruim também. Com uma linha ofensiva também problemática. Eu discordo. Não consigo pensar dessa forma. Acho que ele é um cara que eu enxergo muito potencial nele. Acho que. Mas eu não tô falando do potencial. Eu tô falando que quem é o cara que hoje você olha pro São Francisco 49ers assim, cara, São Francisco tá pagando 53. Ó, depois da temporada do Bo Nix, falar que quer trocar, eu troco. Sem dó. Aí você tá sendo imediatista também. Não, troco sem dó. Troco sem dó. Porque eu vejo muito mais no Sunshine do que eu vejo no Bo Nix. Mas eu são prospectos acho que ele fez diferentes. uma bela temporada. Acho que ele tem muito a melhorar. Acho que esse ano ele vai ser melhor do que no passado. Entendeu? Acho que esse ano vai ser melhor para ele do que no passado. Troco e o Sunshine na mão do técnico de Denver, pelo amor de Deus. Nossa, imagina ele ia evoluir, puta que eu Peyton, velho. Isso é louco. O que ele ia evoluir na mão do Sean Payton, pelo amor de Deus. A gente ia pro Super Bowl esse ano. Ah, calma, né, PH? Também não exagera, vai. Eu ainda fico com o Brock Purdy. Mas é assim, independente dessa discussão. Ele segura a garra numas opiniões. E, mano, você pode dar com a tábua na cara dele que ele não vai soltar pra Cara, se você chegar pra mim hoje e falar assim, você tem o Brock Purdy e o Trevor Lawrence para ser o seu quarterback titular hoje. Eu quero o Brock Purdy. Ele já mostrou muito mais. Lawrence. Você prefere o Purdy ou o Love? Love. Por quê? O Love não mostrou nada. Tem mais talento. Tem mais talento. O Purdy já foi pro Super Bowl, mano. Tem mais talento de braço, tem mais talento de mobilidade. O Jordan Love traz a imprevisibilidade que o Purdy. Aonde você tá tirando isso? Qual que é a base? Assiste o jogo. Ah, cara. Senta o bumbum na cadeira e vai assistir o jogo, irmão. Falar por falar, até papagaio fala. Não. Falar por falar, até papagaio fala, Lina. Tem que sentar o bumbum na cadeira e assistir jogo. Mas eu tô pedindo pra você fazer uma análise dos dois jogadores. O Jordan Love, pra mim, ele é um quarterback melhor que o Brock Purdy. Mas ele não, eu não tô falando sobre chegar ou não chegar ao Super Bowl. Ele já mostrou. Eu estou falando sobre. Já. E o Sunshine não? Não. O que o Trevor Lawrence fez pelo Jacksonville Jaguars? Não, acho que não fez muita coisa, não. Então, tô falando de uma primeira escolha geral. Você quer comparar... De um cara que era tido como um talento geracional. Quer comparar Green Bay com... Não quero, exatamente. Isso que eu tô falando. O Jordan Love foi preparado, foi trabalhado e agora ele tem que mostrar serviço. Ele tá indo pro 3º ano dele como titular. Que coisa, ele, né? tem que ser trabalhado. Ele teve preparação, teve tempo para... Mas o Jordan Love não era um prospecto de primeira escolha geral. O Jordan Love era um prospecto cru, que tinha talento de braço e tinha... Não é igual... Você não morde quando filhote, não morde quando adulto, Lindo. Não adianta. Se você tá escolhendo um cara na primeira geral, porque você acha que ele vai mudar o patamar da sua franquia, colocou em campo. O Caleb acabou esse ano já. Cara, ele para mim é um cara que entra bem pressionado. Não mordeu, porque não mordeu. Não mordeu. E aí? E o Cam não mordeu por culpa. O Cam morde, se ele não chegar esse ano também não apresentar, não for uma home... Vai ser questionado. Não tô pedindo para ele ser uma home, tô pedindo para ele ser um franchise quarterback. É diferente. Você quer que tem ele que ter postura, tem que jogar. Não precisa... Aí que tá, você tá levando pro extremo, eu não tô levando pro extremo. Eu tô levando sobre o que é ser um quarterback titular, sobre ser um cara que pode levar a sua franquia para algum lugar. Ele não precisa ser vencedor nesse momento. Ele não precisa levar o time dele pro Super Bowl. Do mesmo jeito que o Bo Nix não precisava levar o Denver Broncos pros playoffs. Ele precisava mostrar ser um jogador sólido que iria ajudar o Denver Broncos a evoluir.
Verdade. O Bo Nix entregou isso? Então pronto, ele entregou isso. Mais do que esperado. Então, exato. Aí que tá a situação. Ele precisava levar os Broncos pro Super Bowl para dizer que ele ia ser um bom quarterback? Não. Agora, você olha para a situação que o Bo Nix entrou em Denver e você olha para o Chicago Bears, que tinha 3 recebedores bons, uma linha ofensiva ruim, óbvio, aí é falha dos Bears. Um treinador ruim, outra falha dos Bears. Estão trazendo agora o que, lógico que faz. Agora, ele também tem que mostrar, não tem? Eu não tô discordando 100% de você. Eu acho que o cara tem que Eu também não tô discordando 100% de você. Eu tô falando que se o cara não mostra, se ele não mostra em algum momento, ele não vai mostrar, irmão. Ele precisa mostrar essa história. O Sam Darnold, vamos parar de trabalhar com exceção. Não é exceção, é regra. Se o cara entra em campo e ele não mostra, esquece. Não vai. Não adianta. Entendeu? São momentos e momentos. O Caleb Williams chegou com a pecha do melhor quarterback dos últimos anos do college, titular desde que chegou. Já se falava do Caleb Williams, desde quando ele pegava uma madeira ainda, se falava do Caleb Williams. Fez todo um processo, toda uma cena, chegou. Ok, legal. Foi pro jogo, mostrou a grande parte das deficiências que ele tinha no seu jogo, ele mostrou, e caiu numa franquia disfuncional. Agora, ele vai ter a chance dele esse ano? Trouxeram um head coach maravilhoso, o Pupilo, o novo deus das jogadas de ataque. Trouxeram uma linha ofensiva e ele tem um bom corpo de recebedores. Se não mostrar, vai olhar e falar assim, de novo, o Chicago Bears errou no quarterback. Enquanto o Washington Commanders vai estar falando assim, ganhei o Jayden Daniels. E aí? Mas eu não estou pedindo para o cara ser o Jayden Daniels e chegar a uma final de conferência. Estou pedindo para que o cara mostre que ele pode ser um franchise quarterback. O Trevor Lawrence, para mim, ele é um quarterback titular na NFL. Agora, ele não mostrou a ponto de eu falar assim, cara, vou pagar o Purdy. Esse ano ele vai mostrar. Então vamos ver. Eu não acredito. De novo é o C. Exatamente. Esse ano vai mostrar. Esse ano vocês não vão ver Jacksonville passando vergonha que nem passou nas últimas temporadas. Nossa, esse tipo de previsão eu não faço nem fodendo. Eu faço. Com Jacksonville, nem fudendo. Eu não tô falando que eles vão ser campeões, que eles vão... Não tô pedindo para ser campeão. Tô pedindo para mostrar... uma divisão horrorosa, pelo menos, para os playoffs, vai. Esse ano, eles vêm com vontade. Tipo, pode anotar. Me cobrem. Episódio 25, me cobrem. Esse ano o Sunshine vai mostrar para você, calma, então. Tá bom, eu vou ver aqui e falar assim, Trevor Lawrence mostrou que ele pode ser um franchise quarterback. Ou, provavelmente, eu vou olhar aqui e vou falar assim, eu já sabia. Olha o Mike Tomlin dos quarterbacks aí, ó. Nossa, o maluco não esquece. Muito hype, muita mídia e pouco desempenho. Os Steelers fizeram o Caô passar por algum trauma que ele não esqueceu. Ele deve ter assistido muito Dr. House, ele deve ter ficado muito puto com o doutor lá, que é o sósia do Tomlin. Cara, alguma coisa deve ter acontecido. O Omar Epps? O Omar Epps é igualzinho, cara. Eu não assisti uma temporada de House. Não tenho perdeu uma das paciência melhores para séries séries. médicas. Perdeu uma das melhores séries que existe. Eu não tenho paciência para séries médicas. A sétima temporada é excelente, a última é fraca. Mas até a sétima é muito bom. Vale muito a pena. Mas olha, só para resumir de forma geral, para mim o problema não está nos valores pagos, para mim está em questão de gestão. Você não consegue trocar a roda com o carro andando. Agora, você é obrigado a pagar o Purdy esse valor. Você é obrigado a pagar o Purdy, porque você já fez cagada com outros jogadores. Você quer mudar a cultura, você tem que começar do zero. Aí vamos fazer um rebuild. Aí você deixa o cara embora, drafta um quarterback novo, se livra dos salários mais altos, começa a trazer gente e começa a criar uma cultura. Quem mostra, ganha. O cara é o cara. Ninguém vai ganhar mais do que o cara. Não adianta vir bater na mesa querendo ganhar mais do que o cara. Ou se muda a cultura da franquia, ou vai estar
ano após ano, o cara batendo na porta dizendo eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais, e você sendo obrigado a pagar. Então, ou se muda a cultura da franquia, ou as coisas não vão para frente. Kansas City é um exemplo hoje de franquia que faz isso. O cara vai lá, eu quero. O Rio, eu quero. Rio, obrigado, beijo, tchau, a gente vai seguir sem você. Mas o Rio era uma situação de quebra, uma situação que eles não podiam pagar. É diferente, não que eles não queriam pagar. Se eles pudessem pagar, eles seriam pagos. Mas eles poderiam ter se livrado de outros salários, podiam ter reestruturado alguma coisa dava para ter feito se eles quisessem. Não, aí é como a franquia entende o valor posicional, é diferente. Então, mas é isso. A franquia disse para ele. Eu não vou prejudicar a minha linha ofensiva para pagar um wide receiver. Isso é um gosto, são escolhas. Então, mas eu não vou prejudicar a minha defesa. Eu não vou prejudicar a minha defesa. Exatamente isso que eu estou falando, cara. E ter esse pensamento. É a franquia, teu pensamento. Não, mas aí você vai deixar de pagar a principal posição do jogo? Só porque você não quer pagar o valor dele? Não. Peraí. O cara é o cara. Você não pode chegar nos outros e dizer, você vai ganhar como o cara. Ninguém pode ganhar mais do que o cara. Só que a hora que você tá pagando para wide receiver mais do que você tá pagando para quarterback, você tá cagando na sua própria cabeça. Mas aí, vamos lá. O São Francisco hoje tem o top 3 tight end da liga. Não acho que seja problema pagar ele. Quando contratou o McCaffrey, tava pagando o principal running back da liga. Tá, mas se você começa a pagar o maior salário da liga para todo mundo, menos para o seu quarterback, você está fazendo errado. Exatamente o erro está na gestão. Se você estiver pagando um puta salário para um wide receiver, para um running back, para outra posição, mas que esse cara realmente é um expoente, é uma coisa assim fora do comum, eu até entendo, mas não é o caso de São Francisco. São Francisco renovou dando uma grana para jogadores que pagou uma bala para Yuki, pagou uma bala para o Dibo, pagou uma bala para um monte de gente e agora é obrigado a pagar uma bala para o quarterback. É obrigado, você não pode dizer não. Você já pagou a Yuki, já pagou o Dibo já foi embora, mas no ano passado pagou. Você pagou Kiro, se você está pagando todo mundo, você é obrigado a pagar para o quarterback. É obrigado. Você não consegue falar para ele, não, faz um descontinho aqui para casa. Não vai fazer. Agora, se você começa a retrair todo mundo, segurar salário, a hora que o quarterback chega, você fala, olha, o nosso trabalho aqui é diferente, a gente não paga top money, se quer ganhar, se adequa. Se você tem como... o discurso e a prática é a mesma. Agora, se você fala uma coisa e depois faz outra, ou você mantém... Se o cara se garante, tem outros triggers que podem ser colocados para ele ganhar dinheiro, né? E não é pouco. Tanto o Brady fazia muita negociação assim, voltada para target, né? Então, mas é isso aí, a gente já estourou 1 hora aqui, né? Queria agradecer vocês por mais esse episódio. 25, hein, cara? Hoje todo mundo falou, né? Que bom, né? Hoje você tá falante, Fábio. Hoje todo mundo falou. Falamos tudo e não falamos nada. Exatamente, falamos tudo e não chegamos em todos os assuntos, para variar um pouco, né? Mas é bom que a gente... o Acauã deu um jeito de falar do Tomlin. Se contar nos 25 episódios, 25 episódios ele falou do Tomlin. É impressionante. Se contar os 25, 27 ele falou do Tomlin. Mas é isso, senhores. É muito amor. Vamos encerrando aqui mais critica o treinador ruim. Vamos encerrando mais esse momento amargura do Acauã com o Tomlin. Muito obrigado para quem aguentou a gente até aqui. Não esquece de seguir, compartilhar, levar ali a palavra da NFL para os seus coleguinhas, amigos e familiares. A gente não desistiu ainda de atingir 1.000 inscritos. Eu até vou propor aqui para os meus colegas a gente tentar fazer uma live para ver se a galera engaja um pouco mais. Bora. Trago novidades. E é isso aí. Eu encontrei com o Doc semana passada e aí depois de várias cervejas aí meio bêbados, a gente começou do nada, assim, no alto, começar a fazer Cara, quais são os top 5 wide receivers, os top 5 quarterbacks, pensando em fantasy, pensando em números de fantasy. Né? Oi? Pillow Talk. Então, não, Pillow Talk não, senhor. Bêbado é Bar Talk.
Foi um bar talk. Então, assim, numa live, cara, é bacana, a gente consegue ter um pouco dessa interação com o pessoal de fora, e nós tivemos umas discussões bem interessantes sobre quem eu imagino que vai fazer ponto. Ele tem uma cabeça diferente da minha para alguns aspectos, então é bacana a gente poder trazer também um pessoal de fora, de repente fazer uma live aí, começar a discutir uns pontos diferentes também. Eu vou fazer uns testes essa semana aqui, entre essa semana e a próxima. O amor flui em Ribeirão, né? Como cara, olha, ó, o cara não vem para São Bernardo, mas ele vai até Ribeirão. Vai tomar no cu, eu vou para São Bernardo toda semana jogar pôquer com você, seu pilantra. Eu vou para São Bernardo toda semana jogar pôquer com você, seu pilantra. Não vem com essa, não. Eu te vejo mais do que eu vejo o Doc. Não vem, não. Nossa, você sentiu essa? E primeira semana de junho, Semana dos Namorados, eu vou estar em Curitiba, então eu vou lá ver o Acauã. Que bonitinho. Mandem foto do jantar romântico. Putz, nós vamos lá no Batel comer uma comidinha só, a dois. Fica tranquilo, PH. Tá certo, eu não sei o que vocês vão fazer. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Um beijo, senhores. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Falou. Tchau, tchau.